Olá, pessoal, tudo bem? Professor Guilherme de Física, novamente aqui com vocês, para discutir hoje um assunto muito importante. Se chama Teorema de Stevens. O Teorema de Stevens nós vamos utilizar para calcular a pressão hidrostática, para calcular a pressão exercida por um líquido numa determinada região ou num ponto. Nós vamos analisar isso já, tá bom? Vamos deduzir esse teorema? Vamos junto? Então, o nosso ponto de partida é imaginar que nós temos aqui um recipiente. Vamos supor um recipiente grande, no qual nós podemos selecionar uma certa porção de líquido dentro desse recipiente, tá? Então vamos imaginar que esse recipiente esteja completamente preenchido, não necessariamente, por completo, mas que esteja nele contido um líquido, tá? Então vamos imaginar um líquido aqui em repouso no interior desse recipiente. E esse líquido seria, então, essa região que eu estou pintando em azul, tá joia? Só que dentro do próprio líquido, então veja, não é um corpo estranho isso que eu estou colocando, é dentro do próprio líquido, nós vamos selecionar uma parte desse líquido, como se eu puxasse uma porção para fazer uma análise em específico, tá? Então, dentro do próprio líquido, por isso que eu estou desenhando da mesma cor aqui, eu vou selecionar uma porção desse líquido para fazer uma análise. Então, como se eu estivesse tirando um quadrado aqui, um retângulo, dentro desse líquido, para fazer análise. Então, eu vou colocar ele em destaque. Vamos aumentar a cor aqui, ó. Beleza? Então, essa é a quantidade de líquido que eu vou separar do restante para analisar. E aí a pergunta é a seguinte: essa porção de líquido que eu estou separando, ela está numa condição de equilíbrio ou ela tem força resultante diferente de zero? Olha, todo líquido encontra-se estático, então supõe-se que esse líquido também se encontra em equilíbrio. Se esse líquido se encontra em equilíbrio, então eu tenho que fazer a análise de quais são as forças que atuam sobre ele, tá certo? Muito bem. Se nós pensarmos que pressão, conceito geral, é força sobre área, então se esse líquido está pressionado na parte de cima, na parte de baixo e também nas laterais, significa que ele está recebendo vetores de força perpendiculares à sua superfície nessas quatro regiões que eu citei, tá? E além disso, nós temos a força-peso, né? Então vamos representar? Então eu teria aqui força atuando nesse líquido nas laterais. Só que se você pegar laterais alinhadas, os vetores de força, eles vão ser iguais, tá? Então vamos imaginar que esses dois vetores tenham exatamente o mesmo comprimento, seriam vetores de força nas laterais. Eu tenho vetores de força na parte de cima e tenho um vetor de força na parte de baixo. Porém, o vetor de força na parte de baixo, ele é maior, porque quanto maior a profundidade dentro de um líquido, maior a pressão. Então a força embaixo está sendo maior do que a força em cima. Vamos chamar a força embaixo de FB, a força superior de FA e as forças laterais de FC e FD. Tá joia? O que nós não podemos esquecer é que, além desses vetores de força, nós temos o peso dessa porçãozinha de líquido, que vai ser esse vetorzinho em vermelho que eu estou desenhando aqui, ó. Tá? Então, esse vetor em vermelho seria o peso dessa porção de líquido, e aí eu começo uma análise de força, uma análise da força resultante sobre esses vetores que nós desenhamos nessa porção de líquido que está destacada aí. Tá bom? Então vamos lá. Se na direção horizontal você tem pressões iguais, então esses dois vetores, FC e FD, eles se anulam. Então, o objeto, esse corpo, ele está em repouso, tanto na direção horizontal quanto na direção vertical. Então, significa que os vetores da vertical, eles também se anulam. Só que você tem dois vetores apontando para baixo, que são as forças FA e peso.
e um vetor apontando para cima, que é a força FB. Então eu começo dizendo que se esse objeto, se essa porção de líquido se encontra numa condição de equilíbrio, então a força resultante sobre ele é igual a zero, e essa força resultante sendo igual a zero, faz com que, em módulo FB, seja igual a FA mais o peso. Tá joia? Vamos abrir então. A força FB e FA eu posso tirar pelas pressões. Então, ao invés de trabalhar com força, eu posso imaginar a pressão vezes a área do objeto, tá certo? Então, eu vou fazer a pressão na qual esse corpo está submetido no ponto B vezes a sua área, a pressão lá do ponto A vezes a área da superfície. Essa área seria a área dessa região aqui em cima e a área dessa região aqui embaixo. Tá legal? E o peso que nós podemos calcular através do produto mg. Tudo bem? Então agora vamos pensar na questão da massa. Meus amigos, como é muito difícil você trabalhar com massa de líquido, é mais fácil você ter outras medidas, né? Massa específica ou densidade. Então nós vamos tentar trabalhar essa massa de uma maneira um pouco diferente. Então eu vou dar uma paradinha nessa expressão e vou pensar naquela massa. Se eu imaginar a densidade da água como sendo μ, o conceito geral de densidade é massa dividido por volume. Então eu posso trocar aquela massa pelo produto densidade ou massa específica vezes volume. Tá joia? Então vamos voltar naquela expressão asterisco e vamos substituir a massa por essa relação. Então voltando nessa expressão, a pressão do ponto B vezes a área é igual à pressão do ponto A vezes a área mais μ vezes o volume vezes G. Tá legal? Então, μ vezes o volume é a massa vezes a gravidade. Então, isso está fazendo o papel da força-peso, tá? Agora, este volume. Se eu pensar no volume, nós estamos calculando o volume dessa porção de líquido que está em destaque. Então, se eu imaginar que esse volume vai ser a área dessa base, e vamos puxar a altura, o quanto você tem de altura desse líquido, então nós vamos fazer aqui uma linha do lado de fora para enxergar essa altura, tá legal? Então, eu estou puxando ali uma linha que vem da base, uma linha que vem da parte de cima, e aí eu tenho a altura desse pedacinho de líquido, que eu vou chamar aqui de altura H, tá legal? Então, aquele volume eu vou substituir pela área da base daquela figura, multiplicado pela altura. Então, a minha equação fica no formato pressão de B vezes área, igual a pressão de A vezes área, mais μ vezes área, vezes altura H, vezes G. Tá joia? Então, veja, nós temos a área em todos os termos da equação. O que isso mostra? Que essa pressão, ela não depende da área. Ela depende apenas da profundidade do ponto no qual você está. Porque a partir desse momento, eu posso simplificar essa área em todos os termos dessa expressão. Então, eu lhes apresento o teorema de Steve, na qual a pressão no interior de um líquido, num ponto B, é a pressão do ponto A mais a densidade desse líquido vezes a gravidade vezes H. Bom, alguns cuidados que nós temos que ter quando trabalhamos com esta expressão. Veja, quem é H? H é a profundidade do ponto abaixo de A. Então, eu peguei a pressão existente no ponto A, lembrando que o ponto A é este aqui, e lembrando que o ponto B é este aqui embaixo, tá certo? Então, o que eu peguei? Eu peguei a profundidade de B, né, o ponto B sendo H abaixo de A.
tá certo? Então eu já considerei toda a pressão existente no ponto A. Quem seria a pressão existente no ponto A? A pressão exercida pela atmosfera mais a pressão exercida pelo líquido. Agora, se o ponto A for um ponto pertencente à superfície livre do líquido, você vai considerar apenas a pressão atmosférica sobre ele. Então veja que o H nós podemos entender como sendo a profundidade, desde que o ponto A seja um ponto superficial do líquido, tá certo? Um ponto na superfície livre do líquido. Porque senão eu devo contar a pressão já existente nesse ponto A, para então calcular a profundidade a partir de A, né? Então, para determinar a pressão em B, se eu souber já a pressão existente nesse ponto A, aí sim eu calculo a partir de A profundidade até chegar no ponto B, tá bom? Então, uma rápida análise sobre as unidades de medida. Então, nós vamos fazer isso aqui nesse cantinho. Então, pensando de maneira geral, nós vamos colocar aqui uma observação que seria a seguinte. Então, primeiro, se aquele ponto A é um ponto da superfície livre do líquido. Então, disso decorrem dois fatos muito importantes, tá? O primeiro que seria a pressão do ponto A vai ser a própria pressão atmosférica e H vai ser a profundidade do quê? Profundidade do ponto que você deseja saber a pressão no interior desse líquido, tá? Então, se você parte da superfície livre do líquido, eu quero saber a pressão no ponto B, que se encontra a 10 metros de profundidade no interior desse líquido. Então, eu tenho a pressão atmosférica mais o produto densidade do líquido, gravidade, profundidade daquele ponto. Então, eu peguei a pressão atmosférica e ali, a partir dessa pressão, o quanto eu vou ter de acréscimo, que seria a pressão hidrostática, pressão exercida somente pelo líquido. Então, se você considerar o ponto A como sendo um ponto da superfície livre, você até pode reescrever essa expressão no formato pressão de um ponto qualquer no interior de um líquido vai ser a pressão atmosférica acrescentada do produto μGH. Tá joia? Lembrando que, para que essa expressão esteja no sistema internacional de unidades, em que a pressão a gente trabalha em Pascal, que é Newton por metro quadrado, então eu devo utilizar a densidade no sistema internacional, quilograma por metro cúbico. A aceleração da gravidade é metro por segundo ao quadrado e a profundidade em metros, para que a pressão, tanto atmosférica quanto a pressão total, seja medida em P maiúsculo, A minúsculo, pressão medida em Pascal. Legal, turma? Então, esse é o teorema de Stevens, que determina a pressão hidrostática, a pressão no interior de um líquido em repouso, tá? Você pode pegar esse formato geral ou até expandir isso para uma situação muito utilizada nos exercícios, em que você mede a pressão de um ponto no interior do líquido a partir de pontos da superfície livre desse líquido. Beleza? Daqui a pouco eu volto fazendo alguns exemplos sobre a pressão hidrostática, a pressão interior de líquidos, partindo do teorema de Stevens, tá? Obrigado pela atenção. Abraço a todos. Valeu!